Graça e a paz, vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 17, versos 6 ao 19, que diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram o que saiu de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos pensar na seguinte grande ideia: somos guardados pelo Senhor quando unidos e santificados pela palavra de Cristo. Na última mensagem, nós meditamos sobre os 5 primeiros versículos desse capítulo 17 de João, que diz o texto, verso 1, que Jesus ele levanta os seus olhos aos céus, em direção ao Pai, e começa a orar, a falar com Ele, a estar na comunhão com Ele. O Senhor Jesus ele inicia a sua oração declarando as intenções do seu coração. Ele diz que seus propósitos eram os propósitos do seu Pai. Ele pratica o que havia ensinado aos seus discípulos sobre a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E a gente pôde trabalhar sobre isso na última mensagem. Quando ele disse que queria glorificar o nome do Pai, ele estava dizendo: santificado seja o teu nome. Quando ele se dispôs a servir a Deus, ele estava dizendo: seja feita a tua vontade. E ao cumprir o propósito do Pai de alcançar o homem, estava dizendo: venha a nós o teu reino. Jesus, ao fazer essa oração, estava buscando o reino de Deus e a sua vontade, se colocando como servo. Dando continuidade à oração de Jesus, aqui em João 17, agora a partir do verso 6, nós vemos o Senhor intercedendo por seus discípulos antes da sua morte. Sua oração não estava voltada a qualquer pessoa do mundo, e ele diz isso no texto, mas naquele momento ele estava orando apenas pelos seus discípulos. Não que não devemos orar pelas outras pessoas que estão no mundo. Inclusive Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, nos exorta ou exortou a orar por todos os homens. Deus enviou Jesus para morrer por todos os homens. Isso é bom que se fique bem claro, mas naquele momento a oração de Jesus era específica pelos seus discípulos. No verso de número 6, ele ora dizendo: Pai, eu revelei teu nome àquele que do mundo me deste. Esta afirmação nos faz entender
que eles eram do mundo, mas pela conversão passaram a andar com Jesus. Eles estavam no mundo, embora não mais pertencessem ao mundo. Só lembrando que mundo aqui são as pessoas que habitam a terra. Paulo acrescentou a esse conceito o fato de que as pessoas que vivem na terra são controladas por um sistema de valores estabelecido pelo próprio diabo. Por isso é que João afirmou: não amem o mundo, nem nada que há no mundo, justamente por causa daquele que está por trás desse sistema que impera, que dita valores, princípios nesse mundo. Então esse sistema, ele é contrário à proposta de Deus. Este é um mundo que está condenado. Jesus estava ali falando de pessoas que eram do mundo, aqueles 11, haviam sido tiradas do mundo, embora deixadas nele fisicamente, para fazerem parte da família de Deus, tornando-os membros de uma nova comunidade divina, a qual Jesus chamou de igreja. Nessa oração, irmãos, vemos Jesus intercedendo por estes 11 homens que se tornaram seus discípulos. Isso até parece coisa de filme, irmãos. 11 homens e um segredo. Mas graças a Deus que isso aqui não é ficção, é vida real. Talvez o melhor nome para esse filme aqui seria 11 homens e uma missão. E que o enredo não seria assaltar um cassino ou um banco, mas seria levar a palavra da verdade, a palavra bondosa de Deus para a salvação de todas as pessoas. Sabemos que as referências a discípulos nas palavras de Jesus são extensivas a nós, igreja de hoje e de todos os tempos. Que a oração de Jesus no primeiro momento foi por aquele pequeno grupo, mas de maneira mais ampla por todos nós que somos discípulos de Jesus. Então, diante dessa constatação, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o que nos torna discípulo de Jesus. E dessa forma nós vamos meditar sobre 3 respostas que nos autenticam como discípulos de Cristo. A primeira resposta é que nós somos conduzidos por Deus, o Pai, à pessoa do Filho do Salvador, ao Senhor Jesus Cristo. Jesus estava engrandecendo ao Pai, porque havia dado aqueles discípulos a Ele. Jesus disse: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. O primeiro passo para alguém se tornar um discípulo de Jesus é ser conduzido pelo próprio Deus a Jesus. O mundo está perdido, jaz no maligno e está comprometido com o seu destino absolutamente contrário a Deus. Por isso que Paulo disse que não há quem busque a Deus, não há ninguém que faça o bem neste mundo. O ser humano geralmente vive em total indiferença com Deus. Só quando Deus trabalha no coração deste homem indiferente, pecador, para que este o busque, é que ele pode se converter verdadeiramente. Jesus disse em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Para alguém ser discípulo de Jesus, precisa, antes de mais nada, ser sensibilizado, tocado pela pessoa do próprio Deus, o Pai, para ser conduzido por Ele ao Senhor Jesus Cristo. Essa condução é baseada na soberana e bondosa vontade, mão de Deus. O verso 6, que a gente já citou, ele diz que Jesus manifestou o nome do Pai. Lá no Antigo Testamento, Deus foi conhecido de diversas maneiras.
Em algumas ocasiões ele foi chamado de Senhor, em outras ele era Deus Altíssimo, mas para o judeu um nome foi identificado como o nome de Deus, que significa eu sou. O primeiro relato deste nome foi quando Deus se manifestou a Moisés. Moisés perguntou: estou indo a Faraó para libertar o teu povo, mas se ele perguntar a mim o que eu vou fazer ali e quem me mandou ir, o que eu vou falar para ele? Então Deus o responde dizendo: diga, eu sou, te enviou. Jesus estava dizendo nesta oração pelos seus discípulos o seguinte: eu revelei a eles o teu caráter, o teu nome. Dessa forma ele estava se apresentando como o próprio Yahvé na condição de Salvador. Jesus estava dizendo: Pai, estou mostrando para eles que eu sou Deus. Eles foram conduzidos porque guardaram a palavra do Pai. Ainda no verso 6, a última parte diz: eles têm guardado a tua palavra. Por isso, eles são meus discípulos. Aqueles discípulos ouviram o que Jesus falou, deram crédito ao que Jesus falou, creram e obedeceram ao que Jesus falou. Isso nos credencia a sermos também discípulos de Jesus. Obedecer é mais um passo para alguém se tornar um discípulo de Jesus. No verso 8 agora, Jesus orou: pois eu lhes transmiti as palavras que tu me deste e eles as aceitaram. Olha que interessante. E eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti e creram que tu me enviaste. Os discípulos reconheceram que Jesus tinha vindo do Pai e que o seu ensino também era da parte de Deus, bem como que as obras que Jesus fez, o fez também por causa do Pai. Eles reconheceram em Jesus as obras do próprio Pai Celestial. Lá no capítulo 3 de João, verso 2, nós vemos aquele episódio do mestre Nicodemos, quando o Senhor Jesus afirma, quando ele afirma: mestre, sabes que és um mestre da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos só afirmou isso por causa do processo de conversão que é conduzido pelo próprio Pai Celestial, onde tomamos conhecimento das palavras de Jesus e acolhemos em nosso coração, entendemos e aceitamos que Jesus é enviado da parte de Deus. Os discípulos perceberam que as palavras e obras de Jesus eram vindas do próprio Pai. Quando eles foram a Jesus, ou estavam aceitando como sendo um com o Pai. Quando aceitamos o Pai, aceitamos o Filho e vice-versa. Não há como separar o ser, as obras de cada um das duas pessoas da Trindade. Nós estamos meditando sobre 3 respostas que nos autenticam como discípulos de Cristo. A segunda é que não somos do mundo. Jesus disse no verso 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eles estão no mundo, mas agora fazem parte de uma nova comunidade, que é a minha família, a igreja. Jesus, lá em Mateus 16, verso 18, ele disse: edificarei a minha igreja. A palavra igreja significa chamados para fora. Por que chamados para fora? Lá nos tempos antigos, quando se tinha um problema a ser resolvido em uma determinada comunidade, cidadezinha, vila,
o líder daquela cidade, daquela vila, chegava até a porta da cidade, subia numa pedra e convocava em voz alta as pessoas envolvidas a tomar decisão sobre a cidade. Essas pessoas se reuniam do lado de fora da cidade em uma assembleia. Aquela liderança da cidade, reunida fora dos muros, tomava as decisões e voltava para a cidade comunicando a sua decisão. Então, aproveitando essa figura, Jesus estava dizendo: estou inaugurando uma nova assembleia, chamando pessoas do mundo para se reunir em torno da verdade de que Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido de Deus, o Filho de Deus. Essas pessoas se reúnem em torno de Jesus, não pertencendo mais a este mundo. A ideia de Jesus era que esses seus chamados discípulos se reunissem em torno dele, depois saíssem de volta ao mundo e o informasse das decisões do Senhor. No verso de número 11, Jesus orou: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. E no verso 15 ele disse: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus estava compondo aqui uma nova sociedade, mas ela significa deixar ainda neste mundo aqueles que ele chamou para si. Ele estava prestes a sair deste mundo, estava chamando pessoas para si, para serem enviadas ao mundo. Quando essas pessoas voltam ao mundo, elas têm a missão de comunicar ao mundo os propósitos, o caráter, a identidade e o amor desse Deus por este mundo, pelas pessoas deste mundo. Deus nos salva, Deus nos chama para estarmos em torno dele, nós lhe pertencemos e ele nos diz: como eu lhes chamei, agora eu os estou enviando de volta ao mundo. Vocês não são do mundo, afinal eu tirei vocês do mundo, mas vocês vão continuar convivendo com o mundo sem ser conivente com ele. Não se prendam ao conforto desse mundo. Na condição de enviados, somos embaixadores de Deus, somos embaixadores do Rei dos Reis. A visão que Jesus tem de sua igreja, essa sua família, essa comunidade divina, é de uma comunidade de embaixadores que resgata pessoas lá no mundo, colocando-as em torno de si, para que ouçam o seu plano eterno e perfeito. Nós estamos meditando sobre 3 respostas que nos autenticam como discípulos de Cristo. A terceira e última é que somos guardados em unidade com Cristo. Como disse antes, Jesus estava fazendo essa oração exclusivamente por aqueles 11 homens que haviam aderido à sua mensagem. E ele o faz exatamente por causa da vulnerabilidade deles naquele momento. Dessa forma, ele os estava guardando, protegendo como seus discípulos, como faz com cada um de nós. Mas era hora de partir. Por isso ele intercede para que eles fossem guardados no nome do Pai. Parece que essa passagem ela é retirada lá do Salmo de número 54, verso 1. Pois ele sempre orava apoiado na palavra de Deus. Diz lá: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Parece que Jesus estava orando e dizendo: Senhor,
usa do teu poder para guardar estes teus discípulos, estes que tu conduzistes a mim, que ouviram a mensagem e ouviram a revelação de ti mesmo. Eu os estou enviando de volta ao mundo e eu estou indo embora, por isso oro para que tu os livre do maligno. É importante analisarmos essa oração de Jesus para questionarmos o nosso próprio padrão de oração. Eu volto a dizer, não é pecado orar pelos seus problemas. Paulo, em Filipenses, ao falar de ansiedade, ele disse: todas as coisas que nos afligem devem ser levadas diante de Deus. Mas nessa oração, de forma específica, nós vemos o Senhor orando pelos seus 11 discípulos e pelos seus discípulos em todos os tempos, dizendo que a prioridade dele era algo muito mais elevada. Nessa oração nós vemos pelo menos 3 razões maiores pelas quais devemos orar. A primeira razão está no verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Sejam uma igreja unida, como Cristo e o Pai são. Essa é a primeira razão. Jesus estava orando para que o Pai investisse na manutenção da unidade da igreja. Quando aceitamos a Jesus, quando entendemos o Evangelho de Jesus, crendo que Ele é o único e absoluto, suficiente Salvador, somos enxertados no corpo de Cristo, tomamos parte desta comunidade divina e somos incluídos nesse corpo. Para Deus só existe um corpo, só existe uma igreja. Dentro da igreja existem pessoas que pertencem à igreja verdadeira, mas há também pessoas que não pertencem à igreja verdadeira. Joio e trigo caminham juntos. Pertencer à igreja do Senhor Jesus não significa ter um nome no hall de membros, mas significa que você foi conduzido por Deus até Jesus, ouviu a sua mensagem, confiou que Jesus de fato pagou pelos seus pecados naquela cruz no Calvário. Somente crer em Deus não lhe credencia a entrar no céu, até porque a Bíblia diz que o próprio diabo crê e estremece. Agora, se você crer que na cruz Jesus pagou por todos os seus pecados, se você crê que Ele foi o enviado de Deus, se você confia a sua vida a Ele, se busca ter uma vida de obediência à sua palavra, de fato você pode ter essa certeza de herdar a eternidade no céu. Se você está tendo problemas em sua igreja, ao invés de tomar partido de um grupo ou de outro, ore pela preservação da unidade. Talvez você ouça alguém comentando ou falando mal sobre outra pessoa, ore para que ela não continue a fazer mais isso. Uma das características de um filho de Deus é que ele não difama ninguém. O ideal é que, se não temos nada a falar de bom de um irmão, é melhor que fiquemos com a nossa boca fechada, até para que não entre mosquito. Os discípulos, com aquele pedido de assentar um à direita e outro à esquerda, estavam causando divisão no grupo daqueles 11. Eles estavam divididos em torno da atitude daqueles dois. Por isso Jesus pediu: Pai Santo, preserva a unidade destes meus discípulos da tua igreja. Você pode e deve orar pelos seus problemas, da família,
da nação, mas não pode deixar de orar pela unidade do corpo de Cristo. Jesus, com essa oração, nos ensinou a fazermos o mesmo. E a segunda razão está no verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Segunda razão, guarda-os e protege-os do maligno. O verso 15, Jesus também diz: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. É como se ele estivesse dizendo a Deus: eu sei que eles vão experimentar todo tipo de hostilidade, por isso peço que os proteja, fortaleça-os na tua palavra. Estamos no mundo como se estivéssemos no rio com correnteza. Nossa tendência é ir junto com ela, mas no momento que aceitamos a Cristo, compreendemos o plano de Deus e queremos fazer a sua vontade, isso significa nadar contra a correnteza. A favor da correnteza, tudo pode ser levado, coisas boas e coisas ruins, mas contra ela não. Para vencer é preciso enfrentar a força do rio e tudo que ela traz de bom e de ruim. Na hora que nos dispomos a nadar contra o mundo, o maligno se coloca contra nós. Paulo lá em Coríntios, na segunda carta, 12, 7 ao 19, ele pediu que Deus lhe livrasse de um mensageiro de Satanás, possivelmente um espírito maligno que o atormentava. Mas Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. Jesus, certa ocasião, disse para Pedro que o diabo pediu para lhe peneirar. Jesus estava usando uma ilustração de um agricultor que joga para cima seus grãos junto com as folhas, para que o vento leve as folhas e fique apenas com os grãos. O diabo havia pedido para separar a Pedro, para tentá-lo. Jesus não disse não para o diabo, mas Jesus rogou por ele. Paulo, em outra ocasião, convocou alguns irmãos para orarem, pedindo que Deus mandasse o diabo pôr a mão na vida de uma pessoa desobediente na igreja de Corinto. Isso aconteceu para sabermos que enquanto estamos neste mundo, fazemos parte dele, estamos no terreno do inimigo. Deus não permite esses ataques apenas para nos ferir, mas para vencermos o inimigo. Esse é o alvo dele. Mesmo no palco, mesmo no terreno do inimigo, o alvo é sempre a glorificação do nome de Deus. Pedro nos diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Falando sobre sensualidade, Paulo diz: fugir das paixões da mocidade. A Bíblia nos diz que para não termos medo do diabo, pelo contrário, devemos resisti-lo quando estamos dentro da vontade de Deus. O diabo não tem poder nenhum de levar qualquer um de nós, um filho de Deus, a não ser que este queira e por um tempo determinado. Olhando para a história de Davi, irmãos, nós vemos ali um homem de Deus que, enquanto não foi rei, alimentou e nutriu uma comunhão belíssima com Deus, mas nos seus primeiros 18 anos do seu reinado, ele viveu uma experiência preciosíssima com o Senhor. Por volta dos seus 40 e poucos anos, ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Um dia, saiu no terraço do seu palácio, que ficava acima de todas as casas em Jerusalém. Dali, ele enxerga uma mulher tomando banho em sua casa, que era belíssima, com a autoridade de um rei. Ele manda que a tragam. Depois, relaciona-se sexualmente com ela.
Passado o tempo suficiente para ela saber que estava grávida, ela lhe mandou um recado: estou grávida. Diante disso, Davi ele monta uma artimanha, chama seu comparsa general e manda que Urias, esposo daquela mulher, se apresente ao rei. Aquele era um dos principais soldados de Davi. Ele se apresenta e o rei ordena: vai para a tua casa e fica com a tua mulher. Ele respondeu: não, estou lutando em nome de Yahvé. A arca do Senhor está em tendas e eu vou ter prazer com minha mulher? Não, o meu lugar é no campo de batalha. Por fim, o homem não volta para a sua casa e Davi não consegue o seu intento. Então Davi dá a ordem de que se coloque ele no ponto onde a batalha estava pior. Davi manda matar um dos seus principais soldados. Quando Natã, o profeta, chega e o confronta contando uma historinha, Davi se indigna contra o personagem daquela historinha. Então Natã encerra a conversa e diz: este homem és tu, Davi. Davi reage com uma atitude sincera de arrependimento. Natã diz: você está perdoado, mas o que você fez, você sofrerá consequências. Você matou Urias e pagará por isso. O filho que ele teve com a mulher de Urias, Aminon, Absalão e Adonias, seus filhos, todos morreram. Não foi um demônio que levou Davi a cometer o seu pecado, igreja. Foi o seu coração pecaminoso. Tudo aconteceu como escolha e como culpa exclusivamente de Davi. O demônio está sempre nos tentando, mas a culpa de cairmos, de cedermos, nunca é do demônio. Ela é sempre nossa. Por quê? Porque somos nós que decidimos se vamos ceder ou não àquelas tentações. Quando a gente analisa a vida de Davi, percebemos que mesmo um homem perdoado arca com as consequências amargas e com o castigo divino. Mas é justamente a partir daquela época que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, sua comunhão com Deus foi restabelecida. E é maravilhoso isso, irmãos. Sabemos que Deus ele age na vida da pior pessoa da face da terra. Até do Ribamar, do Lázaro. Do Lázaro ele pode agir, irmãos. Se ele der a oportunidade de um arrependimento, mesmo que ele vá pagar as consequências dos seus pecados. E a terceira e última razão, a gente já vai indo para os finalmente, no verso 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Terceira razão, santifica-os na verdade. Então a ordem de Jesus aos seus discípulos é para que eles se santificassem, para que eles fossem santos. A palavra santo no hebraico vem de um verbo que significa cortar, separar. Quando Deus fala que devemos ser santos, significa que Jesus intenta dizer que os seus discípulos, aqueles 11, fossem cortados, separados do propósito comum do mundo para os propósitos de Deus. No Antigo Testamento encontramos Deus falando: esta terra é santa. Isso não significa que os elementos daquela terra fossem diferentes, mas que Deus queria que naquele local não fosse feito nada que desagradasse a Ele. Santidade envolve estar separado de, mas também separado para. Jesus estava dizendo: Senhor, eu oro para que estes homens sejam separados para Ti, tudo que eles façam e vivam seus propósitos, seus projetos de vida, estejam aliados com os Teus propósitos. Por isso, santifica-os na Tua palavra. A palavra de Deus
movida pelo Espírito de Deus, é o que nos santifica. Ao ler a Bíblia, tomamos conhecimento de que vale a pena seguir o caminho da verdade, que é Cristo. A Bíblia nos santifica no sentido de que nos estimula a adotarmos como projeto de vida o projeto do Senhor, de maneira que o nosso alvo não seja apenas ganhar dinheiro, mas seja ganhar dinheiro para o seu reino, para que seja próspero o reino do Senhor. Não seja apenas buscar conhecimento, mas que esses conhecimentos sejam colocados ao dispor do reino de Deus. Ao olharmos para a Bíblia, somos incomodados por ela, de que estamos errados e temos que acertar. Isso acontece porque ela nos fortifica, nos repreende, nos corrige, nos instrui, nos educa. Jesus estava orando, pedindo: Pai, santifica-os, que eles se dediquem mais a Ti, que eles observem mais a Tua palavra, pois fora dela não há verdade. No início eu disse que somos guardados pelo Senhor quando unidos e santificados pela palavra de Cristo. Isso acontece quando nossa prioridade é semelhante à prioridade de Jesus nessa oração. Ele orou para que os discípulos tivessem uma vida dedicada a Ele, vivessem em unidade e vencessem as tentações do maligno. Ao analisarmos essa oração de Jesus, estabelecemos um modelo de oração para nós, de maneira que você até pode e deve orar pelos seus problemas e de toda a humanidade, mas não pode deixar de orar pela Igreja de Cristo, por seus discípulos, pelos irmãos em Cristo. Somos diferentes desse mundo, estamos nele sim, mas não somos parte dele. Somos convocados a levar o nome dele. O verso 10, Jesus disse: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Jesus estava afirmando que os seus discípulos lhe eram motivo de glória, ou seja, a conduta dos discípulos o honrava. Por outro lado, podemos ser fonte de vergonha para ele também. Paulo usa para a igreja a figura de uma noiva, a esposa de Jesus. A esposa tem o poder de ser um elemento de honra do seu marido ou de vergonha para ele. Da mesma forma, a igreja, a noiva de Cristo, nós temos o poder de sermos motivos de honra para Jesus ou de sermos motivos de vergonha também. Estamos honrando ou envergonhando o nome do Senhor? Nós somos a igreja, a noiva de Cristo, um povo chamado por Deus para se reunir em torno do nome de Jesus, para levar seus propósitos, proclamar o seu caráter e as suas virtudes. Naquele episódio da tentação de Jó, o diabo compareceu diante de Deus e o Senhor lhe perguntou: observaste a meu servo Jó? Antes mesmo que o diabo respondesse, Deus enaltece a Jó pelas virtudes espirituais, morais que ele possuía. Mas é interessante que na sequência, o próprio diabo acaba dando testemunho de que aquele homem era mesmo fiel ao Senhor. A pergunta que eu quero encerrar essa mensagem é: se Deus fizesse essa mesma pergunta para Satanás em relação a você que ouve essa mensagem, qual seria a resposta do próprio Deus e de Satanás em relação ao padrão de vida que você tem vivido? Minha esperança é que seja a mesma resposta que Deus deu a Jó em relação àquele servo íntegro e temente a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós todos, igreja, porque muitas das vezes estamos vivendo indiferentes a Deus e a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.